Olá, estamos de volta. Na aula anterior eu deixei aqui um preenchimento, né, do nosso enumerável para que você fizesse, ok? Aqui com mais 3 notícias, né, totalizando aí 4 notícias, ok? Também havia dito que para colocar o Neil, né, para que ele inserisse cada notícia aí no nosso enumerável, né, na nossa collection. A gente pode aqui imaginar ela como uma matriz, né, como se fosse um banco de dados, ok? Que o banco de dados, uma tabela em um banco de dados é uma matriz, né? Você tem lá linhas que são os registros e as colunas que são os atributos, e aqui a ideia é funcionar do mesmo jeito, tá? Então eu tenho aqui, ó, todas as colunas, né, que são os nossos atributos da classe, né, colocando cada item, né, em um novo registro, né, aí com seus respectivos dados nas suas categorias, com seus atributos, né, e aqui, ó, um novo, né, vírgula aqui para separar, né, o próximo registro, a próxima inserção, igual acontece com o insert no banco, né, bem parecido, né, e aqui as demais notícias, ok? E separando aquelas por vírgula, na última, obviamente, não tem mais, então você não precisa pôr a vírgula. Cuidado com as chaves, tá? Para você não ter nenhuma dificuldade aí, nenhum problema, ok? Eu até coloquei aqui uma data, essa data eu não mudei, eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar aqui dia 10, tá? Do 4, por exemplo, não ia ficar mesmo, né? 10 do 5, pronto. Esse 5 nem aconteceu, vamos colocar dia 1, pronto. Ok? Por que eu estou mudando essas datas aqui, ó, né, e colocando aqui também as categorias? Nós vamos precisar trabalhar e vamos manipular essas informações. Então precisa ter pelo menos 2 categorias, ok? E as datas precisam ser diferentes, tá? Então, mesmo que você não queira fazer o texto aí que eu fiz, né, eu tenho alguns aqui também um pouco mais compridos, né? Se você quiser mudar o texto, não tem problema nenhum, tá? Mas você só precisa fazer pelo menos 4, quiser colocar mais também, não tem problema. Pelo menos 4 registros aí, tá? Com informações diferentes, com categorias diferentes, no mínimo 2, tá? E com datas diferentes também, porque nós vamos manipular essas datas, ok? Então aqui, ó, feito, tá? A nossa classe notícia com atributos e método, tá? Então temos aqui um atributo e um método. Agora nós vamos falar aqui um pouquinho mais sobre uma referência aqui do C#, o read-only, tá? O que é o read-only? Ele é um modificador que pode ser usado em 3 contextos. Em uma declaração de campo, que ele vai indicar que o atributo só pode ocorrer como parte da declaração, ou em um construtor da mesma classe. Em uma definição de estrutura read-only, ela indica que a estrutura é imutável, tá? Ela não pode ser modificada, somente a leitura. Em um retorno de um metro com essa referência, read-only, o modificador indica que o método retorna uma referência e que as gravações não são permitidas, né? Ou seja, só leitura, ok? Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso controlador, né? Nós criamos aqui, quando criamos aqui uma aplicação do time VC, ele já coloca um controlador inicial, que ele chama de home control, então ele já está pronto. Tá? Então se observar aqui, ele também já instancia, ó, tá vendo? Ó? Da classe aqui, tá? Controller, ok? Ele faz já a referência. Nós temos aqui já o método index. Como nós estamos usando um layout padrão, ó, ele também já coloca aqui as 2 actions, né? Lembra-se? Então já vamos tirar aqui, ó, essas 2 actions que nós não vamos utilizar. E já aproveitamos aqui, ó, e vamos aqui na view também, ok? Na view do controlador home. E já vamos retirar aqui, ó,
né? Basta clicar aqui, ó, com o botão direito nela, né? Para excluir, né? Ou até mesmo selecionar ela e apertar o delete também, ele vai excluir do mesmo jeito. Vamos deixar só a index aqui, tá? Então, legal. Aqui de volta do nosso controlador home, né? Ou home controller. Vamos aqui, ó, criar, né? Uma variável, tá? Um objeto do tipo private, ou seja, só vai ser utilizado aqui nessa classe, ele só pode ser utilizado, não pode ser utilizado de fora, então ele vai ser um enumerable, ok? Da notícia, foi o que a gente criou, notícia, aqui ele já não reconhece, porque nós precisamos instanciar, né, indicar que nós vamos usar essa biblioteca. Vamos colocar aqui, vamos criar um nome para ela, as notícias, ok? Vamos resolver aqui esse problema, ó. Esse problema aqui é problema de indicação de biblioteca, ó, tá vendo? Então, ele não sabe onde está, então ele não tem essa classe. Então vamos indicar, olha, você vai usar essa classe que está onde? Está lá no Moodles, da aplicação app Route 66, ok? Ah, legal. Então tá bom, então aqui nós já temos aqui, tá, esse objeto do tipo enumerable que vai chamar as notícias, tá? Ele só, vamos utilizar ele e fazer só as leituras. Legal. Então com ele aqui criado, nós vamos criar aqui um construtor, ok? O que é um construtor? Tá? Que nós já temos utilizados aí. Os construtores são tipos especiais de métodos usados para criar e inicializar objetos. Através desse tipo especial de métodos, chamado de construtor, que você cria as instâncias de uma classe. Assim, os construtores permitem que o programador crie os objetos da classe e defina os valores padrões. Tá? Limite à instância grava códigos flexíveis e fáceis de ler, né? Construtores de instâncias, sempre que uma classe for iniciada, usando a palavra new, o seu construtor é chamado automaticamente. Quando você cria uma classe, um construtor é automaticamente criado, né, para que você definir você não precisa definir nenhum construtor, ele é criado sozinho quando você cria uma classe. Esse construtor é chamado de construtor padrão, mesmo que você não declare, tá? Ele já está lá, ele já existe, ele já entra em funcionamento. Ele não tem nenhuma funcionalidade além do fato de que ele pode ser usado para criar uma instância de classe. Tá? Agora, no nosso caso aqui, a gente vai criar um construtor, ok? Que vai ser um método que ele vai ser chamado toda vez, tá? Ele vai ser executado toda vez, né, que a classe for acionada. Então vamos lá. Então, olha, public, tá? Home controller, ok? Então ele tem o mesmo nome da classe, ó, tá vendo? Porque toda vez que essa classe for acionada, ele vai ser executado. Então você não precisa chamar, ele vai executar. Toda vez que ela for acessada, ele já executa esse método sozinho, tá? Esse construtorzinho. Então, ó, ele vai receber as notícias que nós já criamos aqui, ó, tá? Então aqui eu vou criar as notícias, instanciar new da classe notícia, ok? Ponto. O que eu quero ver dessa classe? Todos que eu quero que ele faça. Todas as notícias. Ok? E nós já temos esse método lá nessa classe. Certo? Então o que ele vai fazer? Ó? Toda vez que essa classe for acionada, que for acessada, ele é criado, ele aciona, ó, tá vendo aqui, ó, as notícias, que é o enumerei somente a leitura que
que ele criou e ele recebe lá da classe notícias, né? Ele vai acionar o método e vai atribuir para ele o que? Todas as notícias, tá? Tudo que está lá dentro. Só que quando ele chegar aqui, ele chega naquela do jeito que está lá, ok? Tudo bagunçado, na ordem de inserção. O que nós queremos fazer? Nós queremos aqui ordenar. Queremos que ele traga, mas ele arrume, né? Ordene. Como que eu faço para fazer isso? É um order by. Então, order by vai ordenar os dados do menor para o maior. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Só que a ordem que nós queremos aqui não é essa. Nós queremos a ordem do quê? Das notícias mais recentes fiquem no topo. Então eu tenho que ordenar ao contrário, né? De forma o quê? Do menor, do maior, né? Que o maior é a última notícia, para o menor. Que a data maior é a mais recente, foi a última que foi feito, ok? E como que eu faço para ele reverter isso, né? Fazer essa ordenação decrescente, né? Do maior para o menor. Então eu vou usar aqui um order by descending. É assim? Sending. Isso. Ok? Do maior para o menor. Ok, então ele vai ordenar. Só que eu tenho um monte de campos que ele pode ordenar. Com qual deles? Eu tenho que falar para ele qual é esse campo, tá, que ele vai ordenar. Então, o campo que eu quero que ele vai ordenar, eu vou colocar aqui um símbolo, ok? E implica em que? Em x.data. Eu quero que ele ordene pela data. Ah, legal. Então, ele vai lá, vai acionar o método todas as notícias, vai ordenar, ok? E vai colocar aqui, ó. Ele vai colocar aqui para mim, hein, as notícias, que é o numerable aqui, que somente leitura que nós criamos. Ou seja, eu vou conseguir trabalhar com ele dessa forma, tá? Então todas as notícias, ó, ela foi criada, cadê a nossa classe? Vamos lá na nossa classe, as classes ficam no model, ó, notícias, olha aqui, ó, tá vendo, ó? Todas as notícias, ok? Então é um método aqui da nossa construção, ok? Aqui no no nosso parâmetro aqui, ó, do order by, né, nós estamos usando aqui, ó, a expressão lambda, ok? Que esse é o parâmetro que é usado para que o helpers, né, saiba qual que é a propriedade lá do objeto para a qual ele deve renderizar, tá? Então, a partir desse momento, ele será capaz de obter os metadados da propriedade que você está indicando. Ou seja, ele vai pegar os metadados dessa propriedade aqui e conseguir fazer a operação, ok? Legal. Então, dessa forma, eu já consigo ver todas as notícias. Ele já está armazenado aqui, tá? Essas notícias. E agora nós vamos fazer o quê? A visualização. Vamos utilizar aqui, construir uma view, tá? Para que ele mostre todas essas notícias, tá bom? Isso aqui a gente faz na nossa próxima aula. Até lá.